Olá, eu sou a Maria das Graças e eu vim falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. Bom, então vamos começar definindo o que é o Sistema Financeiro Nacional, ou apenas SFN, que é uma rede de instituições públicas e privadas responsável por fiscalizar e fazer a regulação das operações do mercado financeiro no Brasil. Esse sistema surgiu ainda no século XIX, com a chegada da família real portuguesa e a abertura da primeira instituição bancária no país, em 1808. Mas a partir da década de 60, que com a Lei nº 4.595 de 1964, que o SFN ele foi estruturado e regulado. E o Sistema Financeiro Nacional ele é constituído pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelas demais instituições financeiras públicas e privadas. Aqui está o organograma do sistema financeiro, onde dá para ver suas subdivisões, que fica entre o subsistema normativo e o subsistema de intermediação, que é o que a gente vai falar agora. O subsistema normativo fiscaliza e regulamenta o sistema financeiro e as instituições que compõem ele. Ele é responsável por garantir o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Já o subsistema de intermediação são subordinados das entidades supervisoras, que compõem o subsistema normativo, junto com os órgãos normativos. Esse subsistema de intermediação ele abrange todas as instituições, bancárias ou não, que atuam na intermediação financeira e na realização das transferências de recursos entre os fornecedores e os tomadores de recursos. Aqui dá para ver mais detalhadamente o subsistema normativo. Bom, e como já havia falado antes, o subsistema normativo ele é formado pelos órgãos normativos e pelas entidades supervisoras. E vamos falar agora sobre os órgãos normativos. Eles determinam as regras gerais para o bom funcionamento do SFN e, em geral, eles são órgãos colegiados em que vários membros tomam as decisões em grupo. São esses membros: Conselho Monetário Nacional, CMN, que é um órgão do Sistema Financeiro Nacional. A responsabilidade dele é formular políticas de moeda e crédito com o objetivo de garantir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Ele é responsável pelas normas e políticas de seguros privados, e essas regras elas devem ser seguidas pelas instituições que operam com seguros. Também o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, que é responsável pela regulação das entidades fechadas de previdência complementar, também conhecida como fundo de pensão. Agora falando sobre as entidades supervisoras, elas estão subordinadas aos órgãos normativos e atuam de modo a fiscalizar os cidadãos e as entidades integrantes do sistema financeiro, para verificar se está tendo um cumprimento das regras definidas pelos órgãos normativos. E são elas o Banco Central do Brasil, o Bacen, que é uma autarquia federal, mas não tem vínculo com nenhum ministério. Elas buscam a estabilidade do poder de compra da moeda, zelando por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, além de fomentar o bem-estar econômico dos brasileiros. Temos também a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia federal, está vinculada com o Ministério da Economia, e ela tem a função de fiscalizar e regular o mercado de valores mobiliários no país. Tem também a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Ela é responsável por controlar e fiscalizar os mercados de seguro, previdência privada aberta e a capitalização e resseguro. Também a Superintendência de Previdência Complementar, a Previc, também uma autarquia federal que atua na fiscalização e supervisão dos fundos de pensão no Brasil. Temos também as instituições especiais, o Banco do Brasil, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a Caixa Econômica Federal. Falando agora sobre o subsistema de intermediação, ele tem como papel ser intermediador ou facilitador das atividades que ocorrem no SFN. Ele oferece e vende serviços prestados pelo sistema financeiro, ou seja, quando se deseja fazer algum tipo de operação financeira,
recorrem-se a elas, né? Os intermediários financeiros são classificados de acordo com a área de atuação, considerando sua capacidade de oferta de crédito ou indenizações e garantias, podendo ser os bancos cooperativos, sociedades de crédito imobiliário, bancos de investimento, cooperativas de crédito e sociedades corretoras. O Sistema Financeiro Nacional ele tem um propósito de facilitar a transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Isso ocorre com uma intermediação financeira. E o agente superavitário é aquele cuja sua renda excede de suas despesas, ou seja, ele tem dinheiro para suprir todas as suas necessidades, sendo elas necessárias ou supérfluas, e ainda assim ele fica com o capital sobrando. Já o agente deficitário ocorre o contrário, ele tem uma renda que não cobre suas despesas, ele tem as necessidades básicas dele que não permitem que sobre dinheiro. O subsistema operacional ou intermediário, ele é constituído pelas instituições dedicadas à execução das atividades finalísticas do SFN, notadamente as instituições financeiras e os demais intermediários financeiros a elas equiparados. Aqui temos o subsistema de intermediação mais detalhado. E antes de falar sobre as instituições financeiras bancárias e não bancárias, vamos definir o que é uma instituição financeira. E de acordo com o artigo 17 da mesma lei que criou o Sistema Financeiro Nacional, a Lei 4.595 de 1964, entende-se como instituição financeira as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Bom, as instituições financeiras bancárias são aquelas que atuam como intermediário financeiro entre os depositantes ou fornecedores de valores e os credores que utilizam esse dinheiro. A instituição financeira bancária mais conhecida são os bancos. As instituições financeiras não bancárias são aquelas que não são autorizadas a captar o recurso sob a forma de depósito à vista, e essa é o principal diferencial entre a instituição financeira não bancária e a instituição financeira bancária. E há diversos exemplos de instituições financeiras não bancárias, como os bancos de investimento, as empresas de leasing, as seguradoras, fundos de investimento, empresas financeiras e etc. Agora vamos falar sobre o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Bem, ele é uma linha de financiamento ofertada para as pessoas que pretendem comprar um imóvel. De variados tipos, pode ser casas, apartamentos, terrenos, sendo eles urbanos ou rurais. Mas também o SBPL não se restringe só a isso, né? Não se restringe só a imóveis residenciais. Ou seja, ele também pode investir em aluguel para imóveis comerciais, como as escolas, hospitais, empresas e outros tipos de negócio. O SBPL também permite a aquisição de imóveis novos e usados, bem como também a compra de terrenos. Agora, as instituições auxiliares, elas atuam diretamente com os investidores, possibilitando-os acesso aos recursos financeiros. As principais instituições auxiliares são as bolsas de valores, administradoras de consórcio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, corretoras de câmbio. Enfim, em algum processo de investimento financeiro vai ser necessário contar com alguma ou algumas mais instituições listadas acima. E, finalmente, as instituições não financeiras, que são aquelas empresas que apresentam como principal função a produção de bens e serviços não financeiros. Bom, foi isso. Obrigado por assistir até aqui.